O poder da medicina dos alimentos. Capítulo 1. Alimentos para o ser humano. Sumário do capítulo: alimentos vegetais, alimentos prejudiciais e alimentos benéficos para o ser humano. Procedência dos alimentos. O ser humano é capaz de ingerir quase tudo para se alimentar, desde secreções mamárias, leite, até cristais minerais, sal comuns, passando por frutos, flores, semente, talos, folhas, raízes, algas, fungos, ovos de peixe ou de aves, e corpos mortos de vários animais. Todos esses produtos, mais ou menos preparados, dão origem aos diversos tipos de alimento que se encontram no comércio. O fato de podermos comer essa variedade de alimentos significaria que todos eles são igualmente apropriados para o consumo humano. Existiria uma alimentação especificamente adequada para os humanos? Que alguém, além do nutrir, conserve a saúde e evite doenças? Casualidade ou projeto inteligente? O engenheiro terminou seu trabalho. O reluzente motor recém-construído encontra sobre a bancada de testes a ponto de funcionar pela primeira vez. Aqui está o tipo de combustível que se deve usar neste motor, diz o engenheiro aos colaboradores. Nenhum outro trará ótimo resultado. E não se esqueçam do óleo, tem que ser precisamente desse tipo. Somente quem projetou e construiu o motor poderá recomendar com pleno conhecimento de causa o tipo de combustível e de lubrificantes que seu mecanismo necessita. Alimentos especialmente recomendados. E o que ocorre com o ser humano? Se seu aparecimento no planeta Terra é uma consequência acidental e imprevista do acaso involutivo, não deveria haver para ele uma alimentação adequada? Bastaria se adaptar aos alimentos disponíveis, pois sempre funcionariam bem e colaborariam com a saúde? Porém, se o ser humano foi criado por uma inteligência superior, de acordo com um plano e propósito, deveria haver também alimentos especialmente criados para seu bom funcionamento fisiológico? Muitos encontram a resposta a essas questões no livro de Gênesis, no qual é dito que ervas que dão sementes, ou seja, os cereais, e em sentido mais amplo, os legumes, os frutos das árvores e as verduras e hortaliças que se acrescentaram depois, constituem a dieta recomendável para a espécie humana. Adaptação sim, mas sem prescindir dos alimentos necessários. O ser humano possui enorme capacidade de adaptação fisiológica a diversos tipos de alimentação. Apesar disso, a ciência da nutrição mostra que existem certos alimentos dos quais não se pode prescindir, como é o caso das frutas, legumes e hortaliças frescas. Uma dieta qualquer não pode proporcionar boa saúde, por mais que nos adaptemos a certos alimentos que não são os ideais, como ocorre com os de origem animal. Continuamos necessitando dos vegetais que são precisamente os mais saudáveis e apropriados. Por exemplo, os esquimós do Alasca, que se adaptaram a uma dieta rica em peixe,
sofrem de numerosas doenças crônicas devido à escassa ingestão de frutas e hortaliças. Alimentos vegetais, fonte de saúde e de poder curativo. Nos últimos anos, aumentou o número de descobertas científicas com relação aos alimentos de origem vegetal. Com o aperfeiçoamento dos métodos de análise química, verificou-se que as frutas, cereais, legumes, hortaliças, além dos nutrientes, como em qualquer alimento, existem os tipos de composto que não se encontram nos alimentos de origem animal. Antioxidante, certos minerais e vitaminas, elementos fitoquímicos de ação curativa. Muitos cientistas se perguntam pela origem e o significado dessas substâncias benéficas nos vegetais, porque o ser humano necessita delas para ter saúde, porque continua necessitando delas mesmo depois de haver se adaptado durante séculos ou milênios à alimentação cárnea, como é o caso dos esquimós, a que se deve o fato de existir uma alimentação ideal para a saúde dos humanos. Duas opções. Há quem pense que, por mera causalidade, a humanidade se encontrou com plantas e alimentos todos de poder curativo. Acham que, de forma espontânea, muito antes de existirmos, esses vegetais evoluíram até serem capazes de sintetizar substâncias que nutririam e curariam os seres humanos que surgiriam. Também podemos pensar, não com menor nível de racionalidade, que existe um plano inteligente traçado por um ser superior que criou o homem e a mulher e lhe proveu o combustível ideal, os alimentos vegetais. Sem dúvida, muitas coisas aconteceram desde então, assim que no estado atual da natureza e da humanidade, os alimentos de origem animal podem se tornar necessários em alguns casos, nunca imprescindíveis. No entanto, a base da alimentação humana, assim como a maior fonte de produtos saudáveis, continuam sendo as frutas, os cereais, a semente, os legumes, hortaliças, exceto, e é claro, para a primeira fase da vida, lactação materna. É uma mesma conclusão. Em qualquer dos dois casos, independentemente do que se pensa sobre as origens, numerosas pesquisas científicas comprovam que os alimentos da origem vegetal, preparados de forma simples, constituem o melhor combustível para nosso motor. Além de fornecer energia necessária para fazê-lo funcionar, proporcionam-lhe substâncias que impedem o desgaste que se produz com o tempo e que permite um melhor estado de conservação. E não se pode esquecer de fornecer o melhor lubrificante ao motor. Os alimentos e a saúde. A saúde depende principalmente da soma de numerosas pequenas decisões que tomamos cada dia, ou seja, de nosso estilo de vida. Geralmente, as decisões que mais afetam a saúde são as que têm a ver com os alimentos que serão ingeridos. São tantas as opções à disposição do consumidor, que continuamente temos que decidir que alimento escolher e de que forma prepará-lo. Ampla informação, mais escolhas corretas, saúde. Quando mais completa for a informação que se tenha dos alimentos disponíveis, mais fácil será escolher os mais adequados para a saúde.
Alimentos prejudiciais, alimentos benéficos. Durante toda a sua vida, o ser humano precisa de alimentos, todos lhe proporcionarão nutrientes e energia, mas alguns poderão causar-lhe transtorno e enfermidade, enquanto outros, os mais adequados, proporcionarão sua saúde e poder curativo. Existem, pois, alimentos potencialmente prejudiciais e, obviamente, alimentos benéficos. Ao longo dessa página, o leitor comprovará que nem todos os alimentos são igualmente recomendáveis. Conhecer bem os alimentos, para saber escolher os alimentos para conservar a saúde tão ameaçada em nossos dias e quais empregar para tratar diversas doenças, é preciso conhecê-lo bem. Esta obra pretende oferecer informações necessárias para ajudá-lo. As frutas, os cereais, os legumes, assim como as verduras e hortaliças, são especialmente ricos em antioxidantes, em substâncias complementares chamadas de elementos fitoquímicos, que atuam como verdadeiros fármacos natural. Aqui nós temos, nessa página, a manga, brócolis, milho. Procedência dos alimentos. O ser humano pode adaptar-se a comer quase tudo, quer seja mineral, vegetal ou animal. No entanto, isso não significa que seja possível fazê-lo sem afetar negativamente a saúde. Do reino mineral, a água e o sal são dois alimentos, no sentido amplo de palavra, de origem mineral, diferente de todos os demais produtos alimentícios. A água e o sal que ingerimos não fazem parte de nenhum ser vivo. Do reino animal, certas secreções, os ovos, a carne, derivados dos animais aquáticos ou terrestres, pode ser utilizado como alimento desde que seja conveniente. Do reino vegetal, os alimentos saudáveis com poder curativo procedem do reino vegetal. Vários tipos de vegetais podem servir de alimento. Algas, consome-se o vegetal inteiro e seja formado por uma só célula microscópica, como o espirulina, ou por muitas, como a maior parte das algas. Plantas superiores. Habitualmente, uma parte da planta constitui o alimento: fruto, semente, bulbo, raiz, etc. Fungos, ainda que os agrupemos entre os alimentos de origem vegetal, na verdade, os fungos pertencem a um reino independente com características próprias.